Olá, pessoal do nono ano, do Integral Colégio Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, certo? Dando continuidade, né, ao assunto que já vimos, que estamos discutindo, né, que é o populismo no Brasil, né? O último governo, no caso, que é o de João Goulart, certo? A gente já viu o governo do Eurico Gaspar Dutra, a gente já viu o governo do Getúlio Vargas, né, Café Filho, né, e teve aqueles governos transitórios, né, do Carlos Luz e do Nereu Ramos, governo JK, Jânio Quadros e agora João Goulart, certo? E é o contexto, né, no qual o João Goulart ele assume o governo. Jânio Quadros, na realidade o João Goulart era vice do Jânio Quadros, né? E aí o Jânio Quadros, por uma pressão muito forte, né? Eu comentei com vocês que o Jânio Quadros queria seguir uma linha independente, né? Uma política independente, né? Tanto da União Soviética como dos Estados Unidos, do capitalismo. E, claro, teve muitas controvérsias, muitas contrariedades, né? No governo do Jânio Quadros, né? A questão da condecoração do Che Guevara, a elite brasileira, né, a elite conservadora brasileira dos Estados Unidos não gostaram disso, né, ficaram descontentes, e muitos outros motivos. Né, e a pressão foi muito forte para que o Jânio Quadros deixasse o poder. Ele renuncia em 61, né, a carta renúncia dele, eu li para vocês, né, que ele achava que iria voltar nos braços do povo. Por que ele achava isso? Porque o João Goulart, né, ele acreditava que a mídia, não a mídia, né, mas a elite e os Estados Unidos, né, que tinha muita interferência na política brasileira e na economia também. A UDN, né, os políticos mais conservadores não iam deixar o João Goulart assumir porque acreditavam que o João Goulart era comunista. Inclusive, com a renúncia do Jânio Quadros, o João Goulart estava na China, né? Fez uma viagem à China, estava fazendo alguns acordos, né, comerciais, diplomáticos e tudo mais. E aí, o João Goulart, né, eles, claro, não vão sentir a falta do Jânio Quadros, né, vocês já devem entender por quê, mas também não querem que o João Goulart assuma o poder. Ele vai ser impedido pelos militares, né, de assumir o poder, certo? É nesse momento que o Marechal, né, o Marechal Henrique Teixeira Lott, vai liderar uma campanha para que a Constituição ela fosse cumprida, tá certo? Porém, ele vai ser preso. Né? O Marechal, né, uma das patentes maiores do Exército, naquela época eu acho que era maior, ele foi preso, tá? Só que o Leonel Brizola, que era cunhado do João Goulart, do Jango, vai liderar uma outra campanha que vai se chamar Campanha pela Legalidade, tá? E o próprio Leonel Brizola, com alguns dos seus seguidores, iriam pegar em armas, né, para que o João Goulart assumisse, certo? Não teve confrontos armados, né? Porque teria sido um derramamento de sangue muito grande, né? Foi nesse momento que o Plínio Salgado, mesmo Plínio, né, do governo constitucional, né, do Getúlio Vargas, né, do 34 a 37, né? Esse mesmo Plínio vai propor, né, no Congresso uma emenda constitucional que colocava o parlamentarismo no Brasil. Essa emenda constitucional ela foi aprovada e inicia-se aí o parlamentarismo no Brasil, que vai de 1961 a 1900, até o final de 62. Tá certo? Ou seja, João Goulart assumiu o poder, porém com poderes reduzidos. Certo? Por quê? E agora tinha a figura do primeiro-ministro, foram 3, se não me engano, 3 primeiros ministros, né, que o João Goulart, que o Brasil teve, tá certo? E aí, né, o João Goulart ele já tinha uma carreira política muito consolidada, né, já tinha sido deputado federal, deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, ministro do Trabalho no governo Vargas, vice-presidente de JK e vice-presidente de Jânio Quadros. Aí tem uma carreira política muito intensa, ligada, claro, ao Getúlio Vargas, muito influenciado pelo Getúlio Vargas.
tá certo? Uma outra, algo que devemos discutir é que ele não era comunista, tá bom? Ele era um progressista, tá? Inclusive ele tinha terras, né, no Uruguai, tinha posses no Brasil também, então um rapaz desse, um cara desse não era comunista, certo? Daquilo que entendemos, né, como conceito, as características de comunismo. No plano econômico e político, né, além da criação do parlamentarismo, ele vai aí coordenar, né, a partir aliás, ele e o seu, o coordenador de ministros, coordenador de planejamento e da economia vão planejar um plano econômico, tá? Que vai ser aí o plano trienal, ou seja, ele assumiu em 61, final de 61 já, né? Aí 62, 63, 64. 3 anos, né, que esse plano duraria. Né? O que é que ele queria com as medidas desse plano? Retomar o crescimento econômico, controlar a inflação e com a diminuição das importações, a inflação estava altíssima, a aplicação de capitais na indústria de base, na indústria brasileira e não em indústrias do exterior, certo? O plano vai fracassar devido ao quê? Alta de impostos, era muito alto o imposto, diminuição de investimentos externos, né? As empresas vendo o Brasil na situação que estava, não queriam investir no Brasil, tá? E também ele vai pegar muitos empréstimos com o FMI, já estava devendo, né? A gente lembra no governo do JK que a dívida externa ela estava altíssima, tá? E o Brasil não poderia pegar tantos empréstimos assim. E se pegasse, teria que pagar, porque senão não teria mais empréstimo, certo? Por isso que esse plano ele vai fracassar. E aí, em janeiro de 62, né, vai ser organizado aí um plebiscito, tá? E colocava em questão a permanência do parlamentarismo ou presidencialismo. Então, as pessoas iam votar. Se elas votassem não queriam o parlamentarismo. Se elas votassem sim, elas queriam o presidencialismo. Ou seja, a questão é, o parlamentarismo ia permanecer ou não? Tá? Acho que foi essa a questão do plebiscito. E aí teve uma campanha do governo muito forte, né? O governo, o João Goulart, ele investiu muito, né, nessa campanha para, inclusive tem as fotos aí, né? Chegou a hora de dizer não, operário, mulheres, certo? Contra a miséria, contra o analfabetismo, contra a falta de terra, contra a usurpação do seu voto. Ou seja, ele queria dizer que as reformas sociais só aconteceriam se, né, as pessoas negassem o parlamentarismo para que voltasse ao presidencialismo. Claro, com essa campanha, né, o parlamentarismo vai receber muitos, né, em sua maioria, né, uma grande maioria esmagadora, podemos dizer assim, não quiseram o parlamentarismo. Dessa forma, voltamos ao presidencialismo e o João Goulart agora vai ter mais autonomia no seu governo, certo? Ou seja, ele vai ter mais poderes, tá certo? Isso aí no caso vai de 63, então ele vai governar agora com plenos poderes, né, no que tange ao poder executivo, de 63 até abril de 64, né, até o fim de março, né, porque dia 1º já tinha acontecido a sua deposição. Ainda em 63, ele anuncia as reformas de base, que tinha como objetivo desenvolver a economia e combater as desigualdades sociais. Aí tem algumas medidas, né? Pretende acabar com a cátedra vitalícia, o analfabetismo, pretender fazer uma reforma eleitoral, garantia de voto para quem? Para analfabetos e militares de baixo patente que não votavam ainda. Reforma bancária, né? Queria aumentar o acesso ao crédito e aos pequenos produtores, tá certo? E reforma fiscal pretendia aumentar a arrecadação do Estado e diminuir os lucros das empresas do exterior. Algumas das reformas aí das reformas de base, né, pretendidas pelo João Goulart. A mais conhecida, pessoal, vai ser a reforma agrária, né? Então, o que é que o João Goulart pretendia com isso? Democratizar o acesso à terra. A gente sabe, né? Desde 1850
que as terras elas eram adquiridas a partir de compra, né? Antes a partir de doações das Seis Marias e tudo mais, depois de 1850 a partir da compra. As pessoas não tinham condições de comprar terra, não é isso? E tinha pessoas que tinham muitas terras, né? E o que é que ele queria fazer com a reforma agrária? Desapropriar essas terras inexploradas e produtivas e indenizar, claro, esses proprietários e não dar, né? Porque o governo iria pagar, mas ceder a uma população mais pobre. Mas qual foi o problema dessas reformas de base, né? O Brasil não tinha dinheiro, certo? O Brasil estava quebrado. Então, o que era que se tinha de se fazer? O que é que o João Goulart fez, né? Levou para o Congresso, dizendo, não, a gente vai desapropriar essas terras, vai fazer a reforma agrária, e num período de 10 anos a gente paga, né, a partir dos títulos da dívida pública, né? Então, com 10 anos, a gente vai pagar esses proprietários. Claro, o Congresso, que não queria, claro, que as reformas, a reforma agrária, e tanto a reforma agrária como as reformas de base acontecesse, não vai permitir que isso aconteça, tá? Foi um dos motivos. As reformas de base, na realidade, e principalmente a reforma agrária, foram um dos motivos para que o João Goulart caísse, tá? E a reforma agrária, né, eu coloquei até a charge aí, né, o DN, PSD, e ela não acontece por isso, né, por essa classe elitista, por essa classe conservadora que existe no Congresso e também na nossa sociedade. A UDN era um partido de oposição, um partido conservador, tá? O PSD também tem uma classe muito conservadora e impediram que essa reforma, né, acontecesse. Tá? Inclusive, na década de 50, as ligas camponesas estavam, como eu posso dizer, com uma oposição, com um trabalho, né, muito forte, né, para que houvesse desapropriações, e conseguiram muitas desapropriações de terras inexploradas, terras que eram improdutivas, eles conseguiram, tá certo? E aí tinha toda essa pressão, né, no João Goulart para que isso acontecesse. Mas não aconteceu. Por quê? Porque quando chegou já em 64, tá? Vai acontecer um comício, né? O João Goulart querendo conseguir ali apoio para as suas causas e para as reformas de base, principalmente para a reforma agrária. Vai ter um comício na Central do Brasil, tá? E nesse comício foi mais de 100 mil pessoas. O João Goulart vai anunciar as reformas de base. Olha, eu vou estar fazendo reforma de base, não sei o quê, e a principal dela é a reforma agrária. E todo mundo aplaudiu, né? Mas aí o que é que acontece? Né? As pessoas, pessoal, não, as pessoas que eu digo, os políticos, sabendo disso, vão reagir com muita firmeza. A própria classe, a elite conservadora do Brasil, no mesmo foi o comício de Central do Brasil, da Central do Brasil para a deposição de Jango vai ser um período de 10, 11 dias, né? Acontece o comício da Central do Brasil, o João Goulart anuncia as reformas de base que vai fazer, ele se colocou acima do Congresso, né? Forçadamente, né? Podemos dizer assim. Poucos dias depois acontece a marcha, né? Com a família, a marcha com Deus, família e liberdade. Eu acho que é dessa forma que fala. Tá? Claro que isso é assunto para a próxima unidade, mas eu já estou dando um spoiler, né? Como se fala. E vai ter essa marcha, né? O João Goulart se mantém firme mesmo assim, só que no dia 31 de março para o dia 1º, né? Na noite do dia 31 para o dia 1º, os militares marcham, né? Dos Minas Gerais, Juiz de Fora, se não me engano, para o Rio de Janeiro, onde o João Goulart se encontrava, né? Mesmo a capital sendo ainda em Brasília, Rio de Janeiro ainda era uma cidade muito importante, né? Por ter sido por muito tempo a capital do Brasil, ainda era, né? Ainda é, né? Mas naquela época ainda era mais, tá? E aí o João Goulart, os militares chegam no Rio de Janeiro, tá? Depois vão para Brasília. João Goulart foge para o Rio Grande do Sul, né? Vai encontrar o seu cunhado, o Leonel Brizola. O Leonel Brizola diz: vamos pegar em armas, vamos combater, isso é injusto, isso é inconstitucional, um golpe, não podemos aceitar. E o João Goulart diz: não, a gente não pode fazer isso, não vai haver um derramamento de sangue muito grande, né? E aí
O João Goulart, se não me engano, vai se exilar no Uruguai. Certo? Mas, enfim. Eu quero que vocês percebam uma coisa. De 45 a 64, os políticos que foram contrários não se alinharam aos Estados Unidos, ou eles morreram, como o Getúlio Vargas, que cometeu suicídio, ou eles renunciaram. Quem? Getúlio Vargas se suicidou, Jânio Quadros renunciou, João Goulart sofreu um golpe. Tá certo? Então, entendam isso. Ok? Então, espero aí que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, deixa no chat, tá certo? E a gente vai tirando essas dúvidas, tá certo? Então, tenham uma ótima tarde e até mais.